Olá, meus queridos. E aí, tudo bem? Uma questão espiritual, também emocional, também relacional, também profissional. Tudo que eu digo aqui serve para todas as áreas da minha vida e da sua. Então fica a dica, viu? As Escrituras tem um livro chamado Livro de Levítico, no capítulo 25, se não me engano, que fala do jubileu, o ano da libertação. O que seria isso? Passados, se eu não me engano, 50 anos, as terras que foram adquiridas, algumas delas, deveriam ser devolvidas para aqueles que tiveram que vender. As dívidas seriam perdoadas. Então, aqueles que se venderam como escravos, como servos, deveriam ser libertados. Olha que interessante. O ano da libertação, o ano do perdão das dívidas. O que é o ser humano com relação a isso? Com relação a esse ponto específico, essa libertação, esse perdão da dívida, isso significa, isso nos leva a um ponto chamado justamente perdão. Então, esse jubileu, ele nos lembra que existe um momento, um tempo para o perdão. Você querendo, você não querendo. Então, é aquela coisa assim, é você perdoar de alguma forma, você vai ter que perdoar. Então, Deus ele espera isso de mim e de você, esse momento de perdão, voluntário ou compulsório. Mas ele diz assim, tá na hora, o tempo passou, o tempo chegou de você soltar, abrir mão da sua escritura de dívida, rasgá-la para que o outro seja liberado. E isso, como eu já falei aqui várias vezes, isso vai trazer um prejuízo. Porque essa atitude do soltar acaba sendo uma atitude de bondade. Você deixar a pessoa ir do seu coração, da sua mente. É você olhar para trás e você lembrar. A pessoa me prejudicou. Mas você olhar para frente e dizer, mas eu tenho uma vida inteira para seguir. E eu não posso levar essa pessoa comigo. Eu preciso seguir a minha vida sozinho. O meu caminho sozinho com Deus. Então isso tem que nos fazer pensar. Por quê? Porque amar ao próximo como a mim mesmo significa que eu preciso me amar no outro. Eu preciso aprender a me amar no outro. Lembra aquela história daquela empresa que eu falei para vocês? Que ela conseguiu me descaracterizar de uma forma tão profunda. Então eu li uma reportagem para relembrar uma leitura e aquilo me deu um choque. E eu estou nesse processo de mudança atualmente, de reencontro comigo mesmo. Porque como eu disse no vídeo anterior, no vídeo recente, aquilo conseguiu tirar o melhor de mim. E eu me tornei uma pessoa não boa. Não é que era uma pessoa ruim, uma pessoa não boa. Uma pessoa que não praticava mais a bondade com os outros. Então eu enxergava os outros como adversários, como problemas. Então eu sou uma prova viva de que aquele versículo que diz: com a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria, o meu esfriou. Esfriou e eu tomei um susto quando eu descobri isso de fato. Esse choque que eu tive lendo aquela boba reportagem. Lembra que eu falei que Deus fala conosco por todos os meios possíveis? Tá aí mais uma prova. Então nós temos que aprender a nos amar no próximo.
Eu preciso aprender a fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. E essa é uma prática diária, uma prática de vigilância. Eu preciso estar constantemente atento para que eu não deixe de fazer. Eu vou praticar até que gere uma memória, a memória cerebral, celular, genética, dê o nome que você quiser, até que gere uma memória em mim, que seja um reflexo. Se é somente isso, um reflexo, quando eu vi já fiz, e eu nem percebi. E aí é quando entra aquele versículo, aquele grande dia, que diz mais ou menos assim: vinde benditos do meu Pai, entreis na morada preparada para vocês, alguma coisa assim, porque eu tive fome e me deste de comer. Aí logo adiante diz assim: Senhor, mas quando nós te demos de comer? É aquele momento que eu não sei que eu fiz, eu não sei que eu fui, eu não sei que eu não fiz. É aquele momento escondido, porque virou muitas vezes um reflexo, aquele reflexo que me transformou, olha os cabelos voando, que me transformou em alguém que eu deveria ser, simplesmente auxiliando o próximo. Então esse momento é muito importante. Existem praticamente 3 maneiras que a gente possa reagir diante de uma ofensa, um comportamento: a maneira assertiva, não assertiva e agressiva. A maneira agressiva é aquela quando eu me revolto com as pessoas, e era a que eu estava agindo com revolta. Eu me revoltei, e porque eu enxergava todos como inimigos por causa de um trabalho. Olha o absurdo, de um sofrimento por 9 anos, se eu não me engano. Então foi uma situação muito traumatizante, mas ao mesmo tempo foi necessária para que eu entendesse justamente as escrituras nesse ponto. Lembra quando eu te falei aqui que quando eu erro, eu acerto? Mais um ponto aí. E que tudo coopera para o meu bem? Mais um ponto também. Então, essa forma agressiva é aquela forma quando você chega das pessoas te agredirem e você se revolta, você se levanta e fala chega, e você impõe para todo mundo. Por quê? Porque você entende que as pessoas não vão ter o cuidado mais com você. Você entende que as pessoas são apenas agressores gratuitos, e você se levanta e agride de volta. Esse é o comportamento agressivo. O comportamento não assertivo, que no caso seria um passivo, como o nome já fala, é o bonzinho. É aquele que não quer magoar. É aquele que não quer ofender, mesmo que para isso ele se magoe, ele seja ofendido. É aquele que ele não consegue, na sua essência, dizer eu. E o agressivo, na sua essência, somente diz eu. Então o agressivo se protege a todo custo. E o passivo, ou o não assertivo, ele é aquele que não se preserva para preservar o outro, mas ele se agride. Então nenhuma dessas formas tem a ver com o me amar no próximo. Por quê? Porque quando eu faço para o outro aquilo que eu gostaria de fazer para mim, eu estou me amando no próximo. Mas quando eu sou agressivo, eu imponho a minha vontade independente do outro. Quando eu sou passivo, eu deixo que eles imponham a vontade deles em mim, independente de mim. Então, qualquer um desses dois comportamentos estão errados. Mas o assertivo é o que todos nós devemos procurar e praticar. É aquele que consegue ser. É aquele que consegue se impor sem ofender. A palavra dele é nós. Eu e você. No caso, eu e você. É aquele que a intenção não é ofender, mas é botar para fora de uma maneira respeitosa, de uma maneira assertiva, não agressiva,
aquela coisa assim de gostei, não gostei. É a capacidade de dizer sim, é a capacidade de dizer não. É a capacidade de dizer quero e que não quero. Que é a capacidade de dizer vou agora ou não vou agora. Então é essa capacidade de se expressar sem ofender o outro. Isso não quer dizer que o outro não vai ser ofendido, mas apenas que eu fiz de tudo para que o outro não se ofendesse. E é esse ponto que é o equilíbrio para me amar no outro. É esse ponto da assertividade, é que eu consigo viver a minha vida, não me agredir. Eu vou começar a ter orgulho de mim por ter me posicionado. Eu vou me respeitar, vou me amar e ao mesmo tempo amando, respeitando o outro, mas sempre colocando um limite de respeito, um limite de amor, um limite de carinho. E quando tiver que ser firme, eu serei firme, mas não para prejudicar. Lembra daquela história da energia do amor? Aquela energia que é mutável, mas que sempre vai fazer de tudo para que a pessoa fique bem e nunca para prejudicá-la. É mais ou menos assim. Então esse é o ponto de equilíbrio que nós temos que buscar, a assertividade, que é não agressiva e não passiva. Compreendeu? Isso me faz lembrar algumas técnicas de uma teoria chamada linguagem não agressiva. Eu esqueci o nome da teoria agora. Enfim, essa linguagem diz assim, ela se baseia em 4 pontos. Primeiro, ela fala da observação, sentimento, necessidade e pedido. É mais ou menos assim, numa conversa. Olha, eu vi que a forma que você falou comigo, observação, ela gera em mim angústia, sentimento. E isso me traz uma coisa ruim e eu preciso não sentir isso para poder ter um relacionamento saudável com você. Necessidade. Então eu quero pedir que você fale de maneira mais branda, porque eu não consigo ouvir o que você fala desta forma. Pedido. Compreendeu? Então essa é uma técnica. Nós podemos incorporar de uma maneira assertiva para comunicarmos aos outros realmente aquilo que nós precisamos. Mostramos o que aconteceu, o que sentimos, a necessidade que eu preciso, que eu necessito em cima daquele sentimento e o pedido. Olha que coisa interessante. Tá vendo como a ciência, o desenvolvimento humano é muito inteligente? E compensa a gente crescer, estudar e nos aprimorarmos nisso também? Então eu quero deixar isso para você. Vai chegar o momento, o ano do jubileu na sua vida. O momento no qual você vai ter que soltar a pessoa, liberar o perdão, que você vai ter que literalmente se amar nela. Porque esse é o grande mandamento, me amar em você. E eu preciso praticar isso. Eu preciso fazer para você aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Não com o sentimento de agressividade ou de passividade, mas de assertividade. Compreendeu? Eu quero que você pense nisso, porque isso é uma situação tão importante que depois eu quero gravar um vídeo da influência das emoções em nós com relação à doença. Lembra que eu falei aqui em outro vídeo que é sobre doenças e questões espirituais? E eu quero complementar com esse outro vídeo que faltou, tá bom? Então pensa nisso, tá bom? Grande abraço, que o Senhor te abençoe e até a próxima.